nós temos estado a falar, a meditar sobre o profeta Elias. E vamos ler no capítulo número 19, o versículo número 3 em diante. 19, 3 em diante. Lemos assim. Vamos ler a partir do versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles, quer dizer, não matar. O que vendo Elias, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém. Meus irmãos, é muito proveitoso quando nós lemos a Bíblia e nos deixamos ensinar por ela. Às vezes há pessoas que leem a Bíblia para encontrarem na Bíblia aquilo que elas acham, que elas já, por preconceito, já acham que deve ser o que lá está escrito. E por isso muitas pessoas não têm sequer liberdade para ler a Bíblia, porque querem que a Bíblia reflita o seu próprio pensamento. Isso é muito mau. É muito bom quando nós lemos a Bíblia e nós somos surpreendidos por aquilo que a Bíblia diz e até chocados, muitas vezes chocados, com coisas que nós não entendemos e que estão na Bíblia, que nos levam a refletir e a dar liberdade para que Deus nos fale através da Bíblia. Os irmãos já tiveram essa experiência de abrir a Bíblia e nós ficarmos surpreendidos com coisas que nós vemos ali? É de facto algo extraordinário e Deus fala através da Bíblia. Então hoje nós vamos deixar que o Senhor nos fale através da vida deste homem e já vimos ao longo já de quase 2 meses, eu nem tinha dado conta disso, mas apercebi-me hoje, em que temos estado a falar sobre a vida deste homem que, conforme está escrito no Novo Testamento, tem um comentário assim: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Então é muito interessante nós vermos que há uma espécie de uma preocupação em mostrar que Elias não era um super-homem. Aliás, nós na Bíblia não encontramos nem super-homens, nem super-mulheres, encontramos pessoas como nós, com as suas fraquezas, os seus defeitos, mas também com as vitórias que eles alcançam quando encontram o Deus vivo nas suas vidas. Elias era, portanto, um homem igual a nós, mas foi um homem extraordinário. E nós também podemos ser extraordinários. Talvez alguém ache, quem sou eu? Não, nós podemos viver também vidas extraordinárias se nós tivermos o mesmo Deus de Elias. Porque o que é extraordinário não é Elias, mas é o Deus a quem ele serviu. E nós podemos ser vitoriosos, podemos alcançar, de facto, coisas que nós nem imaginamos, quando nós queremos e somos fiéis ao Deus de Elias, ao Deus verdadeiro, ao único Deus que existe. Mas, meus irmãos, hoje nós vamos ver então uma faceta de Elias que é um pouco surpreendente, porque da última vez que nós falamos sobre ele, nós vimos que ele alcançou uma tremenda vitória. Lembram-se quando ele desafiou os falsos profetas de Baal e ele montou um altar sozinho, os outros eram quase 1950 falsos profetas, levantaram o seu altar, estiveram ali a dançar, a orar, a fazer tudo para ver se o Deus deles falava, nada aconteceu, até que finalmente Elias sozinho, um homem sozinho, isto a mim impressiona muito, acho que a todos nós, um homem sozinho, solitário,
Ele levanta o seu altar, ele invoca o nome do Senhor e Deus faz descer fogo sobre aquele altar. Então, meus irmãos, o fogo ali mostrava o seguinte, que Deus se agradava daquele altar, se agradava daquele homem, do seu testemunho, da sua palavra. Deus estava com ele. E é por isso que nós não podemos de maneira nenhuma aceitar a ideia de que todas as religiões são iguais, aquelas coisas que as pessoas fazem, todos os caminhos levam a Deus, o que é uma tolice, até logicamente é uma tolice, mas que de facto não faz sentido na vida real. Não há o mesmo Deus, a mesma bênção para deuses diferentes. O Deus de Elias era um, Baal era outro. E Deus honrou ali o seu servo. Acontece, irmãos, que naquele dia começou a passar aquela praga que tinha caído sobre o povo de Israel, que era uma seca. Não chovia há 3 anos e meio sobre Israel. E havia fome e havia uma grande preocupação no meio do povo. E o Senhor disse a Elias, vai chover hoje, avisa a Acabe que vai chover. E nós lemos que, de facto, houve uma chuva muito intensa, muito intensa. Nós lemos no final do capítulo 18 que veio uma grande chuva. Então, irmãos, podemos dizer assim, bom, então Elias conquistou uma grande vitória. E, de certa forma, eu quase que preferia que a história de Elias terminasse aqui. Elias, vencedor. Mas não, há um capítulo que é acrescentado agora à vida de Elias e que é um bocadinho o contrário deste homem vencedor, desafiante, corajoso, que nós encontramos aqui no capítulo 18. O que é que acontece então com Elias? Bom, nós lemos no início do capítulo 19 que Jezabel, que era a protetora dos deuses de Baal, etc., Zerá, etc., quando ela soube aquilo que Elias tinha feito, e como o povo de Israel tinha eliminado aqueles falsos profetas, ela ficou furiosa, mas furiosa com uma fúria assim assassina. E nós lemos que ela estava tão irada que ela mandou um mensageiro só para levar a Elias uma ameaça. E a ameaça era muito clara, e Jezabel era uma pessoa para cumprir isto. E foi esta, assim me façam os deuses e outro tanto, se disser amanhã, estas horas, tu não estiveres morto. Era uma ameaça séria. Agora, irmãos, nós pensamos assim, bom, está certo, era uma ameaça, mas Elias tinha estado sozinho diante de 1000 falsos profetas, diante do rei Acabe. Então, mais uma ameaça, uma mulher ali, que embora fosse a rainha, a ameaçá-lo, será que era comparável ao desafio que ele enfrentou sozinho contra aquela multidão? Eu acho que não. Eu acho que Elias, perante os falsos profetas, etc., ele correu um risco muito maior. Mas sabem o que aconteceu ao nosso amigo Elias, ao nosso irmão? Ele ficou aterrorizado. Ele assustou-se. E nós lemos que ele fugiu. Nós estamos a falar de Elias, que está no norte, em Israel. Ele fugiu para o reino de Judá, no sul. E nós lemos que ele se levantou para escapar com vida e foi para Berseba. Berseba é bem lá no sul, quer dizer, ele andou muito, ele fugiu muito mesmo. E quando chegou a Berseba, que é de Judá, disse ao criado, ao seu moço, disse, ficas aí. E ele foi ainda mais um dia de caminho, sempre a fugir. E meteu-se pelo deserto. Irmãos, isto é um homem assustado mesmo. Ele não se contentou em fugir para o reino de Judá, que era até espiritualmente mais, enfim, mais fiel a Deus, etc. Mas ele continuou, foi pelo deserto fora, sempre a fugir. Mas depois aconteceu uma outra coisa, irmãos. E esta é que me parece talvez a mais séria. É que ele entrou num profundo desânimo. Assim, perdeu a coragem, perdeu a força.
E nós vamos ver até, irmãos, para usarmos uma palavra moderna que todos nós conhecemos, nós vamos notar aqui, neste exemplo da vida de Elias, características daquilo que nós hoje chamamos uma depressão. Todos já ouviram falar de depressão, não é? Provavelmente são aqui pessoas que têm depressão. Há vários tipos de depressão e eu não gosto nada de brincar com a depressão, porque há depressão que é até clínica, que é preciso equilibrar quimicamente o organismo, etc. E às vezes a depressão não é clínica, ela vem exatamente de circunstâncias muito difíceis da vida. Que quando uma pessoa enfrenta situações muito fortes, sei lá, uma mãe que perde um filho, eu nem consigo imaginar a dor que é. E ela pode entrar numa depressão, às vezes, muito profunda. Ou uma outra situação, até às vezes coisas menores, mas igualmente graves. O homem, que é o sustento da casa, perde o emprego. E aquilo mexe com ele de uma maneira tal que ele entra num fosso de depressão. Agora, irmãos, nós entendemos isso, mas quando nós pensamos em Elias e depressão, parece que uma coisa não condiz com a outra. Mas nós vemos o seguinte, que ele ficou profundamente desanimado. E nós vamos ver aqui algumas características do que ele diz e daquilo que ele vai também receber do Senhor para ultrapassar esta situação. E eu queria aqui dizer o seguinte, provavelmente estão aqui irmãos e irmãs que estão a enfrentar fases de desânimo na vossa vida. Queria dizer duas coisas. A primeira é que vocês não são os únicos, porque Elias também passou. Há muito boa gente, até servos de Deus. Havia um grande pregador no final do século XIX, início do século XX, que inclusive construiu uma grande igreja, um grande templo em Londres, chamado o Tabernáculo, o nome dele era Spurgeon. Foi um grande pregador, um homem que levou milhares de pessoas à fé em Jesus. E ele sofria de depressão. Ninguém sabia, mas ele combatia pessoalmente a depressão. E mesmo assim Deus usou. Então a primeira coisa é, não há que ter vergonha quando nós estamos num período mais vulnerável da nossa vida, ou quando nós temos uma doença que se chama depressão e que é preciso tratar. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, Deus tem uma bênção para dar. Mas isso é de certeza. E nós também vemos em Elias que não apenas ele teve essa luta na sua vida, mas teve também uma ajuda de Deus, algo de facto maravilhoso. Irmãos, então nós vamos ver que vários fatores se conjugaram. Provavelmente um cansaço extremo, um cansaço até nervoso, porque era um homem sujeito a uma pressão constante. Ele poderia estar nessa exaustão, não é? nessa dificuldade. Poderia também estar cansado fisicamente. Ele andava de um lado para o outro, a fugir para ali, esconder-se para lá, podia ser isso. Talvez também ele visse que depois de todo aquele esforço, 3 anos e meio de luta, quando ele olhou para Israel, ele não viu grande diferença. Isso deve ter desanimado. Às vezes, irmãos, nós, na nossa família, nós lutamos. Os pais oram pelos filhos. Senhor, faz com que o meu filho não veja só esta vida, ajuda a ver, ter o outro horizonte. E às vezes os anos passam e nós não vemos nada, não é? Ou o marido ora pela esposa, a esposa só pensa na matéria, não é? Nas coisas. Onde é que vamos passar as férias? Ao Algarve ou a não sei o quê? Só pensa nisso, enche a cabeça com aquilo. E às vezes nós oramos e ficamos cansados. E nós dizemos, Senhor, tanta luta, para quê? Para quê? Provavelmente Elias, ele acumulou tudo isso. E nós lemos no versículo 4 que ele entrou pelo deserto, depois de caminhar vários dias, provavelmente muito cansado. Ele sentou-se debaixo de um zimbro, ele fez uma oração. E é uma oração, irmãos, que até é um pouco chocante, porque é o mesmo homem que orou para que Deus mandasse fogo do céu, é o mesmo homem que agora ora assim, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Quer dizer, ele pede para morrer. Ele pede para morrer. É uma oração muito séria. Mostra o grau de dificuldade em que ele estava. Já basta, Senhor, já chega.
eu quero morrer. Irmãos, e quando alguém começa a orar, assim é por estar num grau profundo de desânimo. Mas ele diz, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, eu não sou melhor, eu não sou ninguém. Eu sou um profeta, mas quem sou eu? Eu sou igual aos outros. Eu não sou melhor, eu não sou mais forte, eu não sou mais valente, eu não tenho mais nada. Toma a minha vida. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, e sendo Elias um homem, como nós, sujeito às mesmas paixões, não se esqueçam deste comentário, Elias era um homem como nós. Acontece o seguinte, que Deus começou a abençoá-lo. E a primeira coisa que Elias fez, sabem o que é que foi? É uma coisa que sempre, até os médicos sugerem quem anda deprimido. Durma. Durma. Nós precisamos dormir. Mas dormir também tem um outro sentido, é descansar. Descansar, nós temos que descansar. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, nós temos que descansar. E nós lemos que ele dormiu, mas dormiu muito. E aquele zimbro, aquela sombra, fala-nos também, irmãos, da mão protetora do Senhor. O Senhor estende a sua sombra sobre nós. Quando o sol se torna demasiado forte, quando parece que nós já não conseguimos aguentar mais, o Senhor, Ele dá-nos sempre um alívio para nós podermos ali descansar. Descansar no Senhor. E num certo momento Deus enviou um ser, um anjo. É interessante, irmãos. A preocupação do Senhor com Elias. Enviou um anjo. Não com uma mensagem, dizer, vai a Acabe e profetiza outra vez. Não, porque Elias não estava em condições. Mas ele enviou um anjo que lhe disse, levanta-te e come. A primeira coisa é dormir. A segunda o que é? É comer. Às vezes há pessoas que vêm ter comigo, e irmãos, porque posso dizer, irmãos, pastor, eu ando assim, 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 mas tem descansado? Não, não consigo dormir. E come bem? Não, perdi o apetite. E, irmão, isso não pode ser. Não pode ser. Alguma coisa está errada. Então, o que é que se passa? E temos que ver qual é a causa. E o Senhor, Ele sabe tudo. Ele chegou junto de Elias e disse, Elias, levanta-te e come. Meus irmãos, nós quando às vezes enfrentamos não apenas um problema nervoso, mas quando nós temos espiritualmente, quando nós atingimos um ponto de desgaste espiritual, e os irmãos podem pensar, mas como? Espiritualmente nós podemos também estar deprimidos espiritualmente? Podemos sim. Podemos. Há um livro que se tornou um clássico, que é um volume assim grosso, de um pastor, chamado Depressão Espiritual. Curiosamente, ele também era médico. Mas ele mostra que nós, espiritualmente, também podemos ficar deprimidos. Então, o que é que nós temos de fazer? É a mesma coisa, descansar. Em quem? No Senhor. Nós vamos descansar em quem, irmãos? Vou confiar em quem? No vizinho? No psicólogo? O psicólogo, às vezes, coitado, ele próprio nem sabe tratar dele. Psiquiatra, se a gente quiser comprimidos para dormir, aí o psiquiatra dá à vontade. Eu não estou a dizer mal dos médicos, mas estou a dizer que há momentos em que nós temos de dizer, Senhor, olha, eu vou confiar em Ti, eu vou descansar em Ti. Pronto. Segunda coisa, temos de comer. Que é o que nós estamos aqui a fazer esta noite, os irmãos já deram conta? Estamos a comer aqui um bifinho da palavra. Precisamos de comer, irmãos. Há irmãos que não se alimentam. Vêem as séries todas da TV, os telejornais, sabem tudo o que se passa na política, mas espiritualmente estão sequinhos, mirrados, fracos, não se conseguem pôr em pé. Porquê? Porque não se alimentam. E é interessante, irmãos, que aquilo que o Senhor vai dar a Elias é a mesma coisa que sempre lhe deu, não mudou a dieta dele. O que é que foi? Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o quê? Um pão. Quando ele foi enviado a Sarepta, o que é que a viúva lhe deu? Um pão. Sempre a mesma coisa, o pão. Jesus disse, vossos pais comeram do maná no deserto, mas eu vos digo, eu sou o pão do céu. Ele é o pão da vida. Temos que nos alimentar dele, alimentar-nos da sua palavra. E outra coisa, segunda coisa, uma botija de água. O que é que havia no ribeiro de Querite? Água em abundância. Água.
Então, o pão e a água, a palavra e o Espírito. Sem isso, irmãos, nós vamos ficar muito fracos. Então, nós precisamos de alimentar-nos. O alimento vem da palavra de Deus e a água vem de onde? Da ação do Espírito Santo em nós, da oração, da busca, da comunhão, da adoração. Às vezes nós estamos aqui na igreja, estamos a cantar um hino e sentimos assim uma bênção, parece que entra em nós. Porquê? Porque a adoração é uma forma de beber água. Há ali uma bênção na adoração. Nós estamos a adorar o nosso Deus. Os nossos olhos estão focados nele. E ali naquele momento há um milagre, há qualquer coisa sobrenatural do Espírito Santo que vem sobre nós e nos descedenta a nossa alma. E nós estamos às vezes uns minutos reunidos, cantamos, oramos, nada aconteceu. Mas quando nós saímos daqui, nós vamos com o nosso rosto mais rosadinho, já comemos, mais alegre, já bebemos. E é assim que o servo do Senhor ele vai caminhando. Agora, o anjo falou com ele segunda vez. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come mais. Então não bastava só uma dose, era preciso mais. E ele disse porquê? Porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, eu acho esta palavra muito boa. Quando alguém está desanimado e diz: Senhor, a minha vida chegou ao fim. E o Senhor diz: muito comprido te será o caminho. Senhor, leva a minha vida, porque eu agora já não tenho mais nada a fazer. Eu já estou velho. Está velho o quê? Eu pensava que um velho era a partir dos 30 anos, quando eu era miúdo. Quando via uma pessoa com 30 anos, dizia: coitado, está mais para lá do que para cá. Depois cheguei aos 30, comecei a empurrar para a frente. Hoje é lá para os 90. Há pessoas que acham que estão velhas e depois? Quantos anos é que Jesus viveu que revolucionou este mundo todo? Quantos anos foram? 3 anos. Se o irmão ainda tem 3 anos de vida, pastor, misericórdia, acho que tenho mais. Então, em 3 anos dá para fazer muita coisa. Deixe-se dessas coisas, chegou ao fim a minha vida. Muito comprido será o caminho. Há muito caminho para trilhar, há muita coisa que Deus vai fazer na sua vida. Nada de nós pensarmos, o meu caminho acabou aqui. Quem é que disse isso? Às vezes até o médico se engana. O médico engana-se. Às vezes o médico diz, e nós temos exemplos de irmãos nossos, que o médico diz, e o médico faz a função dele, porque é isso mesmo que lá está escrito. 2 anos de vida. Depois passam 3, 4, 5, 7. O doente vai lá e o médico até foge, já tem vergonha. Assim, mas dei-lhe 2 anos, já passou tanto tempo. Sente-se até um bocadinho assim mal, profissionalmente falando. Meus irmãos, há uma coisa que nós sabemos e eu vou repetir. Deus tem a nossa vida nas mãos dele. O irmão vai viver o tempo que Deus tem. Alguns vão morrer cedo. Qual é o problema? Em termos de eternidade, mais 30 menos 30. Não é? Outros vão por aí fora, muito tempo. Muitos deles doentes, velhos, mas o Senhor vai usá-los. O caminho é comprido. Meus irmãos, então, esta foi a receita que o Senhor começou a aplicar à vida de Elias. E que o Senhor aplica a nós também. Tirar da nossa mente essas fantasias de que a minha vida acabou, comermos, bebermos. Mas é interessante, irmãos, um pormenor. O Senhor só disse, muito comprido será o caminho, quando ele já tinha comido bastante e bebido bastante. Porque não adianta chegar ao pé de um irmão que está deprimido e dizer: irmão, o irmão é um irmão sem fé. Não diga isso. O irmão ainda vai ficar mais triste. O irmão está triste, está abatido, ele tem as suas razões. Vamos ajudar a que ele coma, a que ele beba. Quando ele estiver mais fortezinho, então, dizer: meu irmão, olha, lembre-se que ainda tem muito para fazer nesta vida. Ainda tem muita coisa para fazer. Vamos continuar, irmãos, aqui no versículo número 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Quando os irmãos virem 40 dias, 40 é o número da provação.
da tentação. Jesus esteve no deserto quanto tempo? 40 dias. Então, irmãos, todos nós precisamos, nós servos do Senhor, às vezes até os mais velhos, nós passamos por provas na nossa vida, períodos do deserto. Parece que estamos no deserto, parece que nada acontece, parece que estamos sozinhos. Mas, irmão, coma bem, porque o deserto parece comprido, mas ele vai acabar. Há um momento em que ele vai terminar. Agora, é preciso continuar, não ficar parado no deserto, que é muito perigoso. Parar no deserto, desanimar no deserto, ficar ali, assim, comer nem beber, meu Deus, não pode ser. Continua a caminhar. E ele caminhou até ao monte de Deus. Horebe, o monte de Deus, onde estava a presença do Senhor. Agora, irmãos, ele já estava bom, vamos ver. Ele entrou numa caverna. Lembra-se que Jezabel tinha feito uma ameaça. Amanhã, a estas horas, tu vais estar morto como aqueles que tu mataste lá no monte. Ele entrou numa caverna. Escondeu-se ali. Passou ali a noite. E ali naquela caverna, o Senhor falou com ele. E vejo uma pergunta, é uma pergunta muito interessante. Foi assim: que fazes aqui, Elias? Como quem diz, Elias, não era bem aqui que eu tinha planeado que tu estivesses. O que é que tu estás aqui a fazer? E, irmãos, e às vezes o Senhor tem para nós um lugar para a nossa vida, quer nos usar, quer nos abençoar, e nós estamos na nossa caverna, não é verdade? Estamos lá escondidos, estamos lá, enfim, refugiados. E você diz: meu filho, o que é isso? O que é que estás a fazer nessa caverna? E agora Elias vai começar a falar. E o Senhor ouve-o. É muito bom. O nosso Deus é tão bom. É um Pai maravilhoso. Ele ouve-nos com uma paciência. E Elias começou a falar aquilo que estava no coração dele. Começou a queixar-se. E a dizer: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Bom, está certo. E os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Também está certo. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e agora começa a dizer uma tolice. Diz assim: e eu fiquei só. Tudo o resto estava certo. Agora, esta parte é que estava errada. E Elias pensava que estava sozinho. Isto é, ele pensava que era o único. Meus irmãos, este é o nosso problema. Às vezes nós passamos por uma luta e achamos que somos os únicos que passamos por aquilo. Ai, coitado de mim, olha, aconteceu-me isto. Não acontece a ninguém, só a mim. Há um texto do apóstolo Pedro em que ele diz assim: vós que passastes as provações, depois ele acrescenta, que todos os irmãos do mundo atravessam também. Então nós podemos, quando nós passamos assim uma provação, podemos dizer: eu estou sozinho, mais todos os irmãos do mundo. Porque todos nós passamos por lutas e por provações. Ninguém esteja admirado. Quando vêm as dificuldades, ele diz: eu fiquei só. E agora, irmãos, o Senhor vai falar com ele. E vai falar com ele, dando-lhe uma revelação da sua presença. E isto é muito interessante porque nós vamos observar que o Senhor diz no versículo número 11, a primeira coisa que o Senhor diz é: sai para fora. Portanto, sai dessa coisa, dessa caverna, sai dessa obscuridade, sai desse estado em que tu estás, sai para fora. Depois, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Elias saiu, ficou no monte, e nós lemos agora a manifestação de Deus, que é uma pergunta que às vezes nós nos fazemos. Como é que Deus se revela a nós? Como é que Deus se manifesta? Nós oramos: Senhor, manifesta-te a mim, revela-te a mim. Como é que Deus se revela a nós? E nós vemos que havia um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Os irmãos imaginam o que é um monte partir uma pedra? É uma coisa assim impressionante. Devia ser uma tempestade, algo assustador. Aquele vento, uma coisa que vinha. Mas nós lemos assim: porém, o Senhor não estava no vento. Olhem que interessante. Às vezes nós pensamos que Deus se manifesta assim, dessa maneira. A Bíblia também fala do vento como os ventos de doutrina. E às vezes aparecem uns ventos aí.
umas coisas novas. Agora apareceu aí uma nova doutrina. Nós temos a Bíblia há 2000 anos que está completa e nós queremos sempre que haja novidades. Novidades porque está aqui tudo o que nós precisamos. Não veio agora uma nova doutrina. Então, o vento, e vai, aquele pessoal todo vai todo a correr para ver a ventania. Mas o Senhor diz assim, porém, o Senhor não estava no vento. Depois aconteceu uma coisa talvez ainda mais assustadora, um terremoto. Eu, graças a Deus, nunca passei por nenhum terremoto. Só passei por uma, estava a dormir, ninguém me chamou para eu a ver também, continuei a dormir. Agora, um terremoto a sério, meus irmãos, eu acho que deve ser das coisas mais assustadoras. E Elias viu aquele terremoto e disse, ai, Deus deve estar aqui neste terremoto. Não, também não. E nós lemos também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo. Reparem, tudo isto são manifestações assim, sinais muito visíveis, coisas assim. As pessoas acham que Deus manifestar-se tem de ser uma coisa semelhante a uma ventania, é um terremoto ou é um fogo. E nós lemos, o Senhor também não estava no fogo. Ele não estava no vento, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo. Mas depois de tudo aquilo, Elias ouviu uma voz. E nós lemos assim, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Os irmãos sabem como é que Deus fala connosco? Estão à espera de quê? De uma trombeta? Não. Deus fala connosco através de uma voz mansa e delicada. Ele fala pelo seu Espírito, ele fala ao nosso íntimo, ao nosso coração. Ele coloca um pensamento na nossa mente, que não estava lá, aquele pensamento não estava lá, mas Deus colocou mansamente. Ele não quer assustar ninguém, nunca vai forçar, nunca não vai forçar ninguém. Mas ele fala connosco e diz, meu filho, estou aqui, hein? Senhor, eu pensava que era diferente a tua manifestação. Não. É uma voz mansa e delicada. Os irmãos já ouviram esta voz? Creio que muitos ou todos aqui já ouviram esta voz. Como o Senhor fala connosco, às vezes dizendo as coisas mais maravilhosas da forma mais simples, mais singela. Porque Deus é o contrário da religião humana. A religião gosta de coreografia, gosta de espetáculo. Deus não. É tão simples. Ele falou a Elias. E ouvindo aquela voz, Elias cobriu o rosto. Quer dizer, ele sentiu, o Senhor está ali. Cobrir o rosto é um sinal de humildade e de reverência. E saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e o Senhor mais uma vez perguntou, Elias, o que fazes aqui? E ele voltou a dizer, só eu fiquei. E agora, irmãos, o Senhor vai dar o remédio completo, que vai curar Elias. O que é que o Senhor faz? Vai dar uma revelação. Vai dar uma orientação para a sua vida. É tudo o que nós precisamos. O irmão, quando o irmão estiver triste, abatido, sabe o que é que o irmão precisa? E eu, sabe o que é que nós precisamos? De ouvir a voz do Senhor. Precisamos, já ouvimos a voz do médico, a voz do primo, a voz da madrinha, tudo bem. Agora, há um momento em que nós precisamos de ouvir a voz do Senhor falar connosco. E temos de a buscar. E o Senhor falou. E nós lemos o seguinte, que o Senhor falou algumas coisas que mudaram a vida dele. Vamos ainda, para terminar, rapidamente, ver no versículo número 15. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, na Síria. E vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Irmãos, o que é que Azael, rei da Síria, tinha a ver com Elias? Mais tarde nós vamos ver, no desenvolvimento profético, que o Senhor tinha ali uma bênção, mas eu não vou falar porque senão a gente só sai daqui à meia-noite. Segundo, também Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. Deus iria usar Jeú. Ninguém sabia. Mas Deus tinha um plano para Jeú. Os irmãos que quiserem, depois no livro de Reis, procurem conhecer mais sobre Jeú. Terceiro, e vai ter com um homem chamado Eliseu. Os irmãos já ouviram falar de Eliseu? Quem foi Eliseu? Foi o sucessor de Elias. Mas Elias não sabia quem era Eliseu.
Hoje nós sabemos, Eliseu foi o grande profeta que sucedeu a Elias. Pois é, mas Elias não sabia. Mas disse, olha, tu vais ter com Eliseu. E diz, e ungirás profeta em teu lugar. E a profecia era esta. O que escapar da espada de Azael, que era a justiça de Deus que vinha lá do norte da Síria. Matá-lo-á Jeú, o rei. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Quer dizer, o Senhor ia derrotar os inimigos e ia dar uma grande bênção a Israel. E outra coisa, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. E 7.000 é o número arredondado, um número perfeito, porque Eliseu pensava que estava sozinho. Então, era sozinho mais 7.000, já dava 7.001. Já melhorou, não é? Quando nós pensamos que estamos sozinhos. Há mais 7.000. Há mais 70.000, há mais 700.000 no mundo, há mais 7 milhões, 70 milhões, quem sabe, no mundo. E todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Meus irmãos, nós temos no mundo muitos irmãos fiéis, irmãos e irmãs que não se curvam aos deuses falsos, que servem ao Senhor. E ele foi e encontrou Eliseu, ungiu Eliseu, ele foi e ungiu também o da Síria, ele foi e ungiu Jeú, e meus irmãos, e o caminho comprido de Elias foi cumprido. E quando chegou ao fim dos seus dias, o que é que aconteceu? O Senhor chamou para si. Meus irmãos, esta é a nossa vida também. Um dia o Senhor vai nos chamar para Ele, mas não vai ser dentro de uma caverna, não vai ser a dormir, não vai ser deprimidos, vai ser vitoriosos e com a nossa carreira terminada. Eu gostaria de citar aqui a palavra do apóstolo Paulo. Ele diz assim, corri a minha carreira, guardei a fé. Todos nós temos uma carreira. Elias teve a sua. Nós também temos uma carreira. Nós temos que a cumprir, chegar ao fim e guardar a fé. Desde agora, ele diz, o Senhor tem uma coroa de vida para mim. E essa coroa que nós almejamos. O que nós desejamos aqui não é ter uma aposentação de ouro, nem é ser enterrados num jazigo. O que nós queremos aqui é a coroa da vida. A coroa da vida. E a coroa da vida não é para qualquer um. É para aquele que segue a Jesus, que é vitorioso, que é fiel, tem as suas fragilidades, mas que alcança vitoriosamente o fim dos seus dias. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que estas 8, acho que foram 8 vezes que nós falamos de Elias, tenham servido para nos animar, nos fortalecer na fé, sobretudo experimentando o mesmo poder do Deus de Elias na nossa vida. Amém?